o Sol, este astro quentinho e tão familiar a todos nós. Ele foi cultuado e reverenciado por centenas de sociedades ao longo dos milênios. Pois é, este astro poderoso foi visto como uma divindade por dezenas de sociedades ao redor do mundo. Agora imagine você sendo um polinésio há 100 anos, um egípcio há 5.000, ou um caçador-coletor há 14.000 anos. Você está lá, vivendo a sua vida em paz, então de repente, pam, o Sol simplesmente é devorado. Eu nem imagino o que poderia ter se passado pela cabeça dessas pessoas, até porque eles não sabiam o que sabemos hoje, que eles presenciaram um eclipse solar. Olá, o meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia, e esse vídeo, ora, está sendo patrocinado pela Dark Side Books. Pois é, eu e a Caveirinha estamos melhores amigas agora. Bom, a Dark Side Books lançou esse livro aqui, Divinas Mulheres, que foi ilustrado e escrito por Anne Shane. E enquanto eu lia, eu pensei, temos algo bem interessante aqui. Porque somos apresentados a várias deusas que representam vários aspectos da vida humana e da natureza. E um desses aspectos é o Sol. O Sol é um astro tão íntimo para nós, não é mesmo? Até quem não pode observá-lo pode senti-lo. Então, imagine vê-lo sumir no que hoje sabemos tratar-se de um eclipse solar. Um eclipse solar é um evento único, e eu imagino a emoção das pessoas em poder presenciar esse tipo de ocorrência. Porque, ora, o Sol, esse grande astro que está conosco todos os dias, é simplesmente apagado, por assim dizer. É bem louco isso, porque você está em uma situação em que o Sol está ali, e de repente não está mais. Só acho que é simplesmente um momento emocionante. Imagine, o céu escurece do nada, o ar esfria, e até estrelas podem aparecer em meio à tarde. O que será que as pessoas do passado pensavam disso, eu me pergunto? Até porque hoje sabemos que um eclipse é um evento astronômico, onde um corpo celeste é obscurecido por um outro corpo celeste. Daí, em um eclipse do Sol, ele ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, de uma forma que a sombra da Lua cobre a face da Terra. Mas e no passado? O que as pessoas pensavam que era um eclipse solar? Felizmente, a arqueologia nos deu uma forcinha ao encontrar registros escritos de antigos eclipses solares. Um dos eclipses solares mais antigos registrados pela escrita foi um que ocorreu em Ugarit, na Síria. Não se sabe exatamente quando ele ocorreu. A princípio, acreditava-se que tinha sido no dia 3 de maio de 1375 antes da Era Cristã. Mas, após uma revisão dos registros, acredita-se agora que ocorreu no dia 5 de março de 1223 antes da Era Cristã. Outro que está no pódio de o eclipse solar com o registro escrito mais antigo é um que ocorreu em 5 de julho de 1302 antes da Era Cristã. Ele foi registrado na China por estudiosos da época. E assim, o Sol era um dos símbolos do imperador, então o reino não ficava muito feliz quando ocorriam eclipses solares. Estar presente durante um eclipse solar pode ser uma experiência visceral, mas para alguns povos do passado era algo aterrorizante. Eclipses podem ter sido enxergados como a previsão de um milagre, mas usualmente eram associados com a ira dos deuses, com um castigo divino. Isso porque eram vistos como uma ruptura da ordem natural e usualmente eram associados a questões espirituais. Deixe-me falar para vocês sobre a deusa Amaterasu, que a propósito está presente nesse livro. Deixa eu ver aqui em qual página. Aqui está, a deusa Amaterasu. E deixa eu mostrar logo como é bem ilustrado esse livro. E assim, falando rapidinho sobre esse livro, como vocês podem ver, ele trata-se de uma lista de divindades femininas. São deusas de diferentes partes do mundo, indo desde China, Japão, Vietnã, África, América do Norte, Grécia, Egito e assim vai. E cada uma foi lindamente ilustrada pela Anne. Olha só essas ilustrações, gente, muito fofo. E algo que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar através da câmera é que a capa tem um brilho um pouquinho diferenciado. Quando você olha de frente, você não consegue ver, mas virando um pouquinho de lado, esse brilhinho aparece, bem fofinho. Bom, vamos voltar para os eclipses solares, não é mesmo? Na maioria das vezes que olhamos os mitos, normalmente vemos figuras masculinas. Mas, olhando os registros arqueológicos, podemos dizer que as divindades femininas existem desde sempre.
Inclusive, algumas das antigas religiões possuem imagens femininas associadas ou representando diretamente o Sol. São divindades das mais diferenciadas aparências, importâncias e localidades. E a Amaterasu é uma delas. A divina do Japão, Amaterasu é a deusa Sol que deu à humanidade o arroz, a seda e o tecido. Sem contar que, de acordo com a tradição, todos os imperadores do Japão, inclusive o atual, são descendentes de Amaterasu. E isso dá um status divino para eles. Ela possui como irmãos Tsuki, que é a lua, e Susanoo, divindade das tempestades. Em resumo, ela e Susanoo sempre entravam em conflito. Basicamente, ele sempre aprontava para o lado dela. Em um dado momento, ele a estressou tanto, a desrespeitando, que ela se isolou em uma caverna. Como resultado, o mundo entrou em escuridão e a vida na Terra começou a desaparecer. Foi necessária a intervenção de vários espíritos divinos para que ela saísse do seu esconderijo e tudo voltasse aos eixos. Perceberam um detalhe do mito de Amaterasu se esconder na caverna? Bom, provavelmente essa passagem foi inspirada em eclipses solares. Amaterasu se esconde do mundo em uma caverna e o mundo entra em tristeza e morte. Mas quando ela sai do esconderijo, a felicidade retorna à humanidade. Outro mito solar interessante a ser citado é o do Deus Sol Ra, uma divindade primordial do Egito Antigo. Mas eu não quero falar exatamente dele, mas especificamente da filha dele, a deusa gata Bastet. Bom, basicamente, de acordo com a mitologia egípcia, Ra viajava em sua embarcação sagrada, cruzando os céus, fazendo surgir o dia e a noite todos os dias. Porém, ele era sempre perseguido por uma serpente gigante chamada Apep, que ameaçava devorá-lo sempre. E é aqui que entra Bastet, já que ela, sempre que possível, viajava com o pai, para protegê-lo contra a serpente maligna. O papel de Bastet era evitar que a escuridão dominasse o mundo, literalmente. Ou seja, caso Ra fosse finalmente devorado por Apep, bem, acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. E aliás, eu não mostrei para vocês a ilustração de Bastet aqui no livro. Aqui está ela, olha aqui que fofinha, ela é em forma de gata. Bom, não temos registros diretos de eclipses solares advindas do Egito Antigo. E isso provavelmente tem a ver com a crença de que escrever coisas ruins poderiam atraí-las. E o que seria mais ruim do que o Deus Sol ser devorado? Mas, felizmente, os egípcios poderiam contar com Bastet. Por mais que para muitos esses mitos possam ser pura ignorância, bobagem, ainda assim não devemos ignorá-los, porque esses mitos reforçavam normas culturais da época em que eles foram elaborados. Sem contar que era a forma como eles, lá do passado, entendiam a natureza. Vou dar um exemplo simples que eu gosto muito. Vocês já assistiram Amanhecer? Eu não tô dizendo o filme, tá? Eu tô falando o amanhecer, o sol, tá? Você abrir a janela, tá lá o sol aparecendo. É isso, tá? Não é o filme, não. Então, existia na Grécia Antiga uma divindade chamada Eos, que é essa aqui. Eos tinha como principal função abrir as portas do céu, para que a carruagem de Hélio, personificação do sol, pudesse passar. Sendo assim, ela era a deusa do amanhecer e do anoitecer. Ela também era responsável pelo brilho do sol e as tonalidades do céu. E essa parte é interessante porque ela possui vestes de cor açafrão, meio dourado, e os dedos rosados. E essas são as cores comuns do amanhecer. Estão vendo? Por mais que as pessoas do passado não entendessem alguns eventos astronômicos, elas tentavam explicar à sua maneira. E a título de curiosidade, em Roma, Eos era conhecida como Aurora. A importância do Sol para antigas sociedades não estava somente no meio simbólico, mas poderia ser também uma questão de sobrevivência. Aqui no Brasil isso não é tão notado, já que não temos estações extremas. Mas imagine países em que basicamente existe a divisão entre épocas claras, como o verão, uma primavera e até certo ponto o outono, e um tempo escuro e frio, como o inverno. Nessas situações, a chegada da primavera e juntamente um sol mais vigoroso era o símbolo da vida e da alegria. É quando olhamos para outra deusa presente no livro, Brígida. Ela é a divina da Irlanda e faz parte da mitologia celta. Ela é uma deusa solar, além de ser associada à chegada da primavera. E como tal, por todos os lugares por onde ela passa, nascem pequenas flores e trevos.
Ela traz a luz e a vida para o mundo. Aqui temos mais uma associação do Sol com a vida. Já em outro lugar do mundo, na China, temos Jihuanmun, uma das representações do Sol poente. Essa aqui, a página dela é essa aqui. E o que chama a atenção aqui é que ela também representa a passagem da vida para a morte. E me pergunto se isso teria alguma associação com o Sol se pondo e a chegada da noite. A substituição da vida, que seria o Sol, pela morte, que seria a noite. Eu não sei, essa é só uma divagação minha, tá? Assim, só eu que fiquei pensando mesmo, não leve muito a sério isso não. Eu não consigo lembrar de nenhuma sociedade em que o Sol é retratado como algo negativo, como um deus vilão ou algo assim. Usualmente, na verdade, ele é associado com a vida ou com a criação do mundo. Não é à toa que muitas sociedades davam um caráter tão negativo para os eclipses solares. Tipo, só para vocês terem uma ideia, darei alguns exemplos simples de como antigas sociedades interpretavam eclipses solares. Na China, acreditava-se que o deus Sol tinha sido devorado por um dragão, o que deixava o reino em grande perigo. Para afastar o dragão, durante os eclipses, as pessoas tocavam tambores. Já os astecas tinham um grande pânico de eclipses solares, porque eles achavam que estavam prestes a serem mortos pelos deuses. E então fizeram o que acreditavam que era o certo: vários sacrifícios humanos e ofertas de seu próprio sangue. E na Mesopotâmia, esse evento era visto como um mau presságio. Daí, se o eclipse ocorresse na Assíria, por exemplo, o rei assírio estaria em grande perigo. E isso por si só já colocaria em risco toda a estrutura de poder. Assim, um substituto seria colocado em seu lugar, tipo, literalmente catavam um cara em uma mina e colocavam para serem reis substitutos. Depois o casal era, bem, sacrificado. Mas olha, embora tantas culturas tivessem um eclipse solar como algo negativo, isso não era um pensamento geral, ok? É basicamente como diz a autora do livro, que os mitos são uma busca por respostas para questões como de onde viemos, para onde iremos. E eu complementaria com o que me rodeia, porque as coisas são como são. Estão vendo? Talvez seja a hora de vocês passarem a dar uma olhadinha em figuras femininas da história. Dentre elas, as deusas. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver um eclipse solar, lembre-se da deusa Amaterasu escondida na caverna. Ou que Bastet está lutando para afastar a Pepe do seu pai, o Deus Sol. Bom, espero que esse livro seja um ponto de partida para vocês, da mesma forma que ele foi para mim. Afinal, de uma lista de deusas, bateu a curiosidade e fui parar em eclipse solar. Caso queira adquirir Divinas Mulheres, eu vou deixar um link para a própria loja da Dark Side Books no nosso comentário fixado. Bom, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para não perder vídeos como esse e até mais!